Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Rafael Roque, e hoje nós teremos uma aula da disciplina de agroecologia, que pertence ao eixo tecnológico de recursos naturais, e o título da nossa aula é Introdução à Agroecologia. E num primeiro momento eu gostaria de saber de vocês o que vocês pensam sobre agricultura. Que palavras vêm à cabeça quando nós falamos sobre esse tema? Vocês podem interagir aí no chat, fazer comentários, né? Deixar, escrever quais palavras vêm à cabeça ou até mesmo frases, enfim. Como vocês definem agricultura? O que vocês sabem sobre esse tema? Nós temos aqui então uma nuvem de palavras relacionadas, né, ao tema agricultura, sendo elas agronomia, agricultura familiar, agroecologia, cultivo, plantas, segurança alimentar, agronegócio, pomar, colheita, enfim, todas palavras e temas que nós iremos abordar durante a nossa aula. E o principal deles, né, que é o nosso tema principal, de objeto de estudo nesse momento, é a agroecologia. Então, passando para uma segunda parte da aula, eu gostaria de saber de vocês o que vocês sabem sobre agroecologia. Vocês sabem o que é agroecologia? Qual a familiaridade de vocês com o tema? Né? Vocês sabem qual que é a importância dessa prática para o campo, né? Para o meio rural? Né? Quais as características, os benefícios que essa prática gera para a sociedade de modo geral? Enfim, claro que são perguntas que não necessariamente vocês precisam responder nesse primeiro momento, mas eu gostaria que vocês gravassem essas perguntas, ficassem com elas em mente, para que no final vocês possam falar melhor sobre isso, né? Responder essas perguntas de forma mais embasada. Então, a agroecologia ela pode ser definida a partir de três visões. Né? A agroecologia, então, ela é um movimento social, ela é um estilo de vida e ela é uma ciência. Então, como ciência, a agroecologia ela é vista como o estudo da agricultura a partir de uma perspectiva ecológica, né, considerando os sistemas compostos por animais, por plantas, por seres vivos de modo geral, né, considerando esse ecossistema como um sistema que deve ser sustentável, né, levando em consideração as suas características ecológicas e biológicas. Além disso, a agroecologia ela pode ser vista como um conjunto de práticas agropecuárias ou um movimento social que consiste na aplicação de conceitos e princípios ecológicos no intuito aí de embasar o planejamento e o manejo de agroecossistemas sustentáveis. Dito isso, nós falamos então sobre a importância dos alimentos orgânicos, né? Os alimentos orgânicos surgem aí a partir da demanda por produtos naturais, por produtos orgânicos, né? Seguindo uma tendência mundial, parte de um desejo aí por produtos e serviços que gerem bem-estar e saúde à população humana e que, ao mesmo tempo, sejam advindos de uma produção sustentável. Além disso, né, soma-se ao fato da desconfiança, da insegurança com relação aos sistemas de produção convencionais, né, que são caracterizados pelo uso de defensivos químicos que acabam gerando sérios impactos para os ecossistemas naturais, né, afetando tanto a vida humana, a saúde humana, quanto dos animais. Então aqui nós temos algumas imagens, né? Na primeira imagem nós temos uma propriedade rural, uma pequena propriedade rural, com plantios em canteiros de diferentes espécies, né? Enquanto na segunda imagem nós já temos um monocultivo, né? Ou seja, o plantio de uma só espécie, aplicação aqui de produtos químicos em larga escala. Da mesma forma, a terceira imagem, né? Uma espécie apenas plantada em linha, com espaçamento pré-definido. Enquanto na última imagem nós temos aqui uma diversidade maior de espécies, uma aleatorização
né, na ocorrência aí dessas espécies dentro dos sistemas. E eu queria saber, então, qual a ordem dessas figuras, né, considerando aí a agricultura convencional e a agroecologia. O que se trata aqui, então, de agricultura convencional e o que se trata de agroecologia? E, sendo assim, a resposta, né, seria a alternativa B. A primeira figura consiste aí em agroecologia, né, representa aí um sistema agroecológico. A segunda, um sistema convencional. A terceira, também um sistema convencional. E a última, um sistema agroecológico. Aqui nós podemos fazer, então, um comparativo entre a agricultura camponesa, que seria um termo análogo aí à agroecologia, e o agronegócio. E nós podemos observar que o agronegócio ele gera, né, um crédito ao país por produzir alimentos de forma global, em nível de exportação, muito mais que a agricultura camponesa, que a agroecologia. Entretanto, ocupando uma área muito maior de terras, né, produzindo menos alimentos em nível local, regional, né, ou seja, abastecendo menos e contribuindo menos para a segurança alimentar da população nacional, além de que a agroecologia se caracteriza aí por manter uma mão de obra ocupada muito maior, ou seja, uma geração muito maior de empregos. Sendo assim, nós temos mais uma questãozinha aqui, em que vocês devem assinalar as vantagens da agroecologia com relação ao sistema convencional. Dentre as opções, nós temos aqui produção sustentável, mais mão de obra ocupada, né, a preservação do meio ambiente, o uso de defensivos químicos e as plantações como ecossistemas. Considera plantações como ecossistemas. Então, quais dessas opções devem ser assinaladas? Quais são as vantagens da agroecologia com relação ao sistema convencional, considerando tudo que a gente já viu, né? Então, a agroecologia, sim, ela gera uma produção mais sustentável, mais mão de obra ocupada, se preocupa com a preservação do meio ambiente, não se caracteriza pela utilização de defensivos químicos, então a gente não assinala essa alternativa, e considera as plantações como ecossistemas. Então, nós assinalamos aqui 4 vantagens da agroecologia com relação ao sistema convencional. E aqui nós temos um exemplo, então, de um esquema que mostra a integração de atividades florestais, agropecuárias, né, e o meio ambiente, considerando o meio ambiente de um modo geral, em uma pequena propriedade rural. Nós temos aqui o espaço de reserva legal, as atividades de manejo, de agricultura, piscicultura, apicultura, enfim, diversas atividades que podem ser realizadas dentro de um sistema agroecológico. E dessa forma, eu quero que vocês, em grupos, representem por meio de um esquema de desenhos um sistema agroecológico, identificando as diferentes atividades e os diferentes componentes, né, espécies de planta, animais, desses sistemas. Então, essa é a nossa principal atividade para a gente ir para o final da nossa aula. E retomando, né, o que a gente já viu nessa aula, nós estudamos os diferentes sistemas de produção agrícola e seus respectivos impactos para o meio ambiente. Por meio da conceituação da agroecologia, nós entendemos a agricultura a partir de uma perspectiva ecológica, além de entendermos a importância da agroecologia como um instrumento ambiental, social e político dentro do nosso contexto nacional, né, em nível de Brasil. E essa foi a nossa aula. Eu agradeço a atenção de vocês, né, e nós nos encontramos numa próxima. Muito obrigado e um abraço.